Ouçam agora uma mensagem especial e integralmente voltada para seu crescimento espiritual, ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Confira e não esqueça de deixar seu like, comentários e pedidos de oração logo abaixo. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor, hoje dando início, à exposição da epístola aos Hebreus. A palavra do Senhor nós vamos estudar, vamos expor as Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, para o entendimento espiritual, porque aqui é um assunto muito sério, vamos estar falando da vida espiritual, vamos estar falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, o nosso programa vai trazer, se Deus assim nos permitir, vai trazer para todos nós esse estudo da Epístola aos Hebreus. Vamos ler juntos, vamos discorrer junto a palavra de Deus. Hoje vamos ao capítulo 1, vamos ler a palavra de Deus e entendendo junto com Deus. A revelação de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui já começa a mostrar para nós a superioridade do Filho em relação aos profetas. A todos os profetas, que Jesus é o Filho. Os profetas eram servos de Deus, mas Jesus é filho. Então já começa a trazer para nós esse entendimento. Tanto é que na Bíblia Sagrada tem o monte, Jesus traz, quando ele estava aqui nos dias da carne dele, o monte da transfiguração. No monte da transfiguração estava Jesus, Moisés e Elias. Jesus, Moisés e Elias. E ali Jesus levou Pedro, mas porque estavam juntos. Mas a enfática é Jesus, Moisés e Elias. Quem estava ali no Monte da Transfiguração? Onde Jesus, que ainda era Jesus de Nazaré. Todos nós temos que aprender essa diferença entre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo, o ressuscitado. Jesus que nasceu de mulher, nasceu segundo a carne, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam no pecado. Veio para salvar a humanidade. E saber a diferença dele, depois que ele foi à cruz, morreu e ressuscitou, é chamado de Jesus Cristo. Primeiro passo, tem que saber isso. Você hoje não está em Jesus de Nazaré, você está em Jesus Cristo. Porque Jesus de Nazaré faz parte da primeira aliança. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então aqui a gente já vê, através do Monte da Transfiguração, Deus está falando justamente o que está em Hebreus 1:1. Jesus trazendo entendimento para eles, onde Jesus se transfigurou, onde ali apareceu Jesus Cristo, crístico, Espírito. Então, ali estava Moisés, ali estava a lei, primeira aliança. Ali estava Elias. Elias é o representante dos profetas. Então, a palavra de Deus traz o monte da transfiguração para nós. E Jesus, diante de todos ali que estavam no monte, ele se transfigurou ali. E veio uma voz do céu e disse: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. A ele ouvi.
O que Deus está falando ali, abençoado? Como é que vamos saber disso? O Espírito Santo nos traz entendimento. O que Deus está falando? O que Jesus está ensinando ali? Que a partir de Jesus ressuscitado, não se dá ouvidos à lei de Moisés. Não é ela que rege a nossa vida, a antiga aliança. Também não é o profeta Elias. Também não são os profetas. Porque Jesus, o Filho de Deus, é a consumação de tudo que a lei de Moisés falou, de tudo que os profetas profetizaram. Porque hoje, um erro muito grande que as pessoas cometem, vem aqui, que aqui tem profecia. Não existem mais profecias. Jesus é a imagem real. Jesus é a profecia concluída. Tudo que os profetas falaram, Jesus é. Então, a partir de Jesus, não tem mais que profetizar algo para o futuro, porque ele já é o futuro. Ele é tudo. Ele é o início, meio e fim. Então, hoje, profecia é quando a gente expõe a palavra de Deus para as pessoas. Sabe, eu estou profetizando para você, não que algo novo vai acontecer lá na frente. Porque é isso que Deus quer que você saiba. Tudo o que Jesus é e sempre será na sua vida. Ele já é. Então não tem que levantar profetas novos para profetizar o quê? Que vai acontecer o quê? Se em Cristo Jesus tudo nos é falado. Tudo nos é falado do passado, porque a doutrina da graça e da verdade nos ensina a antiga aliança. O que nos faz compreender a lei de Moisés é a nova aliança que Jesus fez, a graça e a verdade. Entendeu, abençoado? Então, no Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos o passado, nós aprendemos o futuro. Ele é o passado, ele é o futuro. Alfa e ômega, ele é tudo. Então não tem eu que ficar na minha igreja agora profetizando nada para os membros, e sim expor as sagradas escrituras. Expor toda a consumação da nossa salvação. Porque os profetas profetizavam que havia o Messias. Porque os profetas falavam da purificação do homem do pecado. Os profetas falavam sobre essa era vindoura, a qual vivemos 2020 anos no nosso calendário. Então, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é a graça e a verdade, você lê João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, tem que ler. A Bíblia diz, a lei veio por intermédio de Moisés. A lei, a primeira aliança. Mas a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aprender em Hebreus a superioridade de Moisés. Ou melhor, a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação a Moisés. A superioridade da aliança que Jesus fez com o sangue dele em relação à aliança da lei que foi feita de sangue de bodes de animais. Entende? Então, a palavra do Senhor está mostrando isso para nós aqui. No Monte da Transfiguração, ali Deus está mostrando a partir dele. Porque Jesus, quando ele estava no Monte da Transfiguração, e quando a voz veio do céu, não era Jesus de Nazaré que estava ali, mas era o transfigurado. Era o Cristo, espírito e verdade. Era ele em espírito. Por isso que Deus diz, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. A ele você tem que ouvir, não mais aos profetas, não mais a lei de Moisés. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz, todos quanto estão debaixo das obras da lei. Veja que a Bíblia é tão perfeita que não fala lei, porque a lei foi removida pelo Senhor Jesus. Mas todas as pessoas hoje que estão debaixo da lei, das obras da lei de Moisés, estão debaixo de maldição. Quais são as obras da lei? Os rituais, as simbologias que se fazia antigamente para a purificação do homem pecador.
Porque Jesus, a purificação que ele fez foi superior, foi perfeita. É isso que nós vamos aprender em Hebreus, a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Porque no versículo 3 ele diz: Ele, não os profetas, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. Havendo Deus falado, mas os profetas não eram a expressão exata de Deus. Moisés não era a expressão exata de Deus. Quem era a expressão exata de Deus e o resplendor da glória era o Senhor Jesus Cristo. Ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-te à direita nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E segue a Bíblia no versículo 5, aqui você vai ver, Cristo é filho, os anjos são servos. Cristo é filho, Moisés, servo. Cristo é filho de Deus, os profetas eram servos de Deus. Numa casa, quem é superior? O servo ou o filho do dono da casa? O filho. Nós vamos saber tudo isso aqui em Hebreus, em relação a Jesus e Moisés. Não é pessoa, é aliança. A aliança de Moisés é inferior à aliança do Senhor Jesus Cristo. A aliança do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, é superior à aliança de Moisés. Então, Hebreus vem trazendo para nós o melhor, o que é superior, o que é mais excelente. É justamente isso. Então, ele diz exatamente aqui, ó. Cristo é o Filho, versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus. Pois a qual dos anjos disse... Olha o que a Bíblia explica pra gente. Deus nunca chamou os anjos de filho, mas sim ao Senhor Jesus. Quando ele cita Salmo 2,7, segundo livro Samuel 7,14, primeiro livro de Crônica 17,13, eu lhe serei pai, está falando de Jesus. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Deus disse, eu não tenho outros filhos nesse sentido aqui. Só ele é o meu único filho. Ele é o unigênito do Pai. Por isso que a Bíblia diz, ele deu seu único filho para morrer em favor de cada um de nós. Então, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, como filho de Deus, ele possui a natureza divina. Por isso que hoje a doutrina dele nos disciplina, nos exorta, para que sejamos participantes do Espírito Santo e sejamos filhos de Deus. O Evangelho de João 1 vai mostrar isso. Os filhos de Deus não são nascidos da carne, não são os adâmicos. Os filhos de Deus são nascidos da palavra. Só a palavra de Deus, da graça e da verdade, a doutrina da nova aliança é que me torna um herdeiro e um filho de Deus. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia aqui. Ele é herdeiro de todas as coisas e a palavra do Senhor nos chama de co-herdeiro de Deus com Cristo. O que significa esse co? Ele é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. E todo aquele que recebe Jesus Cristo na sua vida, passa a ser o quê? Co-herdeiro. Porque sem ele, ninguém é salvo. Sem ele, ninguém herda nada de Deus. Porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. É o único caminho que nos leva a Deus. Então, nós somos filhos de Deus só se estivermos em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus só se estivermos em Cristo. O homem pode até mudar
a pregação da palavra de Deus, mas não muda o que a palavra de Deus fala, o que ela realmente é. Então, a Bíblia está falando aqui para nós, ó. Então, ele é um título de dignidade, né? Filho de Deus, mostrando que Cristo é supremo, tem a supremacia em todo o universo. Que Cristo é a glória, é a expressão exata. A Bíblia está mostrando que o Filho de Deus, a glória e a expressão exata do Pai. Então, quem recebe Jesus, ele mesmo diz, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem não recebe a mim, não recebe o Pai. Não adianta assim, eu creio em Deus, mas Jesus Cristo não. Então não crê. Nada a ver. Então, é o que a Bíblia diz. Eu só posso crer em Deus se eu crer no Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, não tem acesso. Sem Ele, o véu estava posto. Mas Ele, com o sangue dele, rasgou o véu. Significa, Ele é que te levou a Deus. Ele te salvou, Ele te perdoou. Então, a superioridade do Filho, porque Ele é a expressão de Deus, ninguém mais. Então, quando alguém vê Jesus, ele vê a essência de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo, como dizem as Sagradas Escrituras, você tem a essência de Deus na sua vida. E Jesus, essa essência, né? Da gente ver o ser, a essência de Deus. Jesus sustenta todas as coisas. Cristo, né? Cristo carrega a humanidade. Porque ele veio para salvar a humanidade. O Filho de Deus veio para quê? O Cordeiro de Deus veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado do mundo. Então ele veio aqui para tratar dos nossos pecados. Ele purificou, ele removeu os nossos pecados. Ele produziu uma purificação completa. Porque ele disse, Jesus, eu vou para o Pai, eu tenho uma missão aqui na terra, que é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Desde que o homem pecou, desde que Adão foi expulso do Éden, que é a presença de Deus, desde que o homem se apartou de Deus, a vontade de Deus é salvar o homem. É resgatá-lo, trazer de volta para casa. Então, Jesus veio para isso, para ser esse elo entre nós, pecador, e Deus. Então, ele veio remover os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, com o sangue dele, produziu uma purificação completa na nossa vida. E quando a Bíblia diz que ele está sentado à direita, a majestade de Deus, é um lugar de honra, é um lugar que só tem quem concluiu a obra, a missão que Deus deu para essa pessoa, e Jesus foi essa pessoa. Jesus concluiu a nossa salvação. Ele consumou a nossa salvação. Por isso, Deus traz a epístola aos Hebreus mostrando a grandiosidade do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Há que se ter temor diante da palavra de Deus abençoada. Há que se ter em nós desejo de aprendermos de Deus a cada dia mais. Porque Ele vai nos ensinar a maneira correta, como se agrada a Ele nos dias de hoje. Nos dias de hoje é necessário mostrar isso. Não é saindo por aí fazendo tudo de qualquer jeito, dando ouvidos a muitas vozes. Faz isso porque é o que Deus quer. Não, tem que saber, segundo Jesus Cristo, o que Deus quer, como que Deus quer que vivamos hoje. Então, a palavra do Senhor mostra que Jesus agora está no Filipenses 2,6 fala sobre isso também, né? Então, o Senhor está mostrando aqui que ele é superior aos anjos, porque ele é filho. Ele, ao introduzir o primogênito no mundo, isso está em Deuteronômio 32, tá vendo? Versículo 43. Ao colocar o filho único dele no mundo,
ele disse: todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, veja, em relação ao filho, o que Deus falou sobre os anjos? Que eles adorassem a quem? A Jesus. Nós estamos mostrando a superioridade do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos. Aquele que aos seus anjos faz vento, aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O que Jesus fez para nós não será removido, não será modificado. É a imutabilidade da palavra de Deus, a imutabilidade das promessas de Deus. O que Deus prometeu, ele jurou por si mesmo, porque não havia ninguém superior a ele para jurar. Então ele jurou por ele mesmo para que aquilo não fosse removido. E é justamente o que Jesus veio fazer. O trono do Senhor Jesus Cristo é para todo sempre. O trono da graça e da verdade é para todo sempre. A lei foi removida, mas a graça e a verdade permanecerá para todo sempre. Então a Bíblia está dizendo, o trono do Senhor Jesus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Diz mais: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, com o Espírito de Deus, como a nenhum dos teus companheiros, como a ninguém. Nem Moisés, nem os profetas, nem ninguém foi ungido por Deus como o Senhor Jesus Cristo foi ungido. Ele é o autor e consumador da fé que nós temos. Ele é o autor e consumador do Espírito Santo que habita dentro de você. Gálatas capítulo 6, capítulo 3, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo morreu, foi pendurado, o Filho foi dado, foi pendurado na cruz do Calvário para que a promessa que Deus fez a Abraão chegasse a nós, o Santo Espírito da promessa. Por que Abraão? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é só pelo Evangelho. Abraão representa Evangelho. Moisés, a lei. Abraão, Evangelho. Abraão é o Evangelho de Cristo. Tudo isso nós temos que aprender que está na Bíblia Sagrada. Para que possamos servir a Deus do modo correto, pela doutrina correta, não por doutrinas de homens que induzem a gente ao erro, que nos transforma em crianças, que anda atrás de coisinha para lá e para cá e não tem nenhum alicerce espiritual. Então a palavra do Senhor está mostrando que o trono da graça é um trono de justiça, é o trono da equidade, porque o trono do Senhor Jesus Cristo, ele foi ungido com alegria, como a nenhum. E ainda diz mais, Salmo 45, 6, 7. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes, também qual manto os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eternidade. Isso é grande demais na minha vida. Quando eu aprendi isso, quando eu aprendo isso, eu só tenho razão, motivos para agradecer a Deus por tudo. Eu não agradeço a Deus porque não tenho problemas, porque não invento adversidade. Que se eu falasse isso para você, eu estaria mentindo. Quem está no mundo tem tribulação, quem está no mundo tem adversidade. Mas a gente, quando se apresenta diante de Deus, a gente só tem motivo para agradecer por causa disso, por causa desse ensinamento, por causa da iluminação do Evangelho de Cristo na nossa mente, no nosso coração. Então a Bíblia está falando, tudo passará,
tudo deixará de ser, tudo mudará, mas o que Jesus fez jamais mudará, jamais será retirado e removido da nossa vida. Você é salvo, sempre salvo, sim. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Isso é a maior verdade da nossa vida. Que nenhum religioso gosta que o povo saiba disso, porque essa é a nossa libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Você estará liberto das falsas doutrinas, dos falsos pastores, dos falsos ensinamentos. Porque quem é o seu pastor é Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, nós só temos motivos para agradecer por tamanha salvação. Agora, se a pessoa que ouve, como somos nós, todos nós, as pessoas que ouvem essa palavra pregada com verdade, como ela é, se você está, por exemplo, na Igreja Universo em Cristo, que a nossa igreja é da graça e da verdade, nós não temos nada misturado ali, nada, nem o nosso falar, nem no nosso falar. Nós temos nada misturado contrário à graça. É para ser assim, o novo homem. Então, o povo que está na Igreja Universo em Cristo, vou colocá-lo assim, que só aprende sobre isso, sobre o que o Senhor Jesus Cristo é e sobre o que o Senhor Jesus Cristo deu para ele na vida dele, que é salvação. Se essa pessoa pega isso e usa de uma maneira incorreta na vida, problema dela. Não é a atitude de uma pessoa que diz se você é salvo, sempre salvo, mas é o que Deus fez no Filho em favor de nós, porque Ele veio para isso. Ele veio remover tudo que nos era prejudicial, que não era verdadeiro. Ele veio remover para ser a verdade da nossa vida. Jesus é a nossa salvação. E quando Ele morre, ressuscita e o Espírito Santo nos é dado, a eternidade está no coração do homem. A Bíblia diz: a eternidade está no coração do homem. Então, se a pessoa pega a palavra de Deus, pregada com verdade para ela, e ela não valoriza a salvação que ela tem em Jesus Cristo, não torna a palavra de Deus mentirosa, porque Deus não é mentiroso, e sim o homem. Porque para nós tomarmos posse da nossa salvação, nós temos que ser ensinados, exortados, disciplinados pela doutrina da graça e da verdade que vem me ensinar como eu devo fazer para ser participante do Espírito de Deus que está em mim. Exatamente assim. Pela doutrina da nova aliança, é que você se torna participante do Espírito Santo. Senão, não. Senão a pessoa tem o Espírito Santo, mas a vida dela, a mente dela, o espírito dela anda contrário ao Espírito Santo. Quando nós andamos contrários ao Espírito Santo, nós andamos aonde? No espírito imundo, que é a nossa vontade. Andamos no pecado. Então, quando eu recebo, meu Deus, que eu sou salvo pela graça e para sempre, eu quero esse caminho. Aí a questão é, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ter as bênçãos de Deus? O que eu tenho que fazer para herdar as promessas do Senhor? O que eu tenho para fazer para usufruir do poder que Ele colocou dentro de mim? Lembra sempre, carne e sangue não entra onde? No reino de Deus. O homem carnal não usufrui do Espírito Santo. Porque o homem carnal é o espírito imundo. Então, aí é que está. A partir do momento que eu sei que eu sou salvo em Cristo, agora eu quero andar como salvo em Cristo. Eu quero tomar posse da herança que eu tenho.
Eu quero tomar posse das promessas de Deus. Eu quero tomar posse de tudo que Jesus Cristo fez e é e se tornou por mim. O que ele fez jamais será removido. Agora, se eu vou tomar posse, é outra história. É aí que está. Medite sobre isso, é importante. Então, no capítulo 1, versículo, está falando da superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação aos anjos. E qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos meus pés? Veja, Deus está falando ao meu filho sim, aos anjos não. A Bíblia diz, eles são o quê? Vai falar agora. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Essa é a missão dos anjos. Então, Cristo é superior o quê? Aos anjos. Em que ele é superior? Ele tem o nome de filho. E os anjos, ele tem o nome de anjo, não de filho. Jesus é o filho. Anjos são adoradores. Lembra? Ao meu filho vocês vão adorar? Então, anjos são adoradores do Filho de Deus, Jesus. Jesus é o adorado. Aí é a superioridade. Os anjos são criaturas. E Jesus Cristo é o Criador. Os anjos são criaturas. Foram feitos o quê? Ministros para ministrarem, trabalharem no reino de Deus em favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Entende? Então nós temos o que na nossa vida? Anjos que ministram em nosso favor. Em favor de todos aqueles que estão no caminho da salvação, que estão desenvolvendo a sua salvação, que estão se tornando pessoas dignas para herdarem a sua salvação, o reino de Deus. Então, os anjos do Senhor ministram em favor dessas pessoas. Nós temos a ministração dos anjos de Deus. O apóstolo Pedro, quando foi preso, o anjo foi lá e soltou ele. O apóstolo Paulo, quando foi preso, o apóstolo Paulo, quando esteve na tempestade no mar, o anjo de Deus estava lá, porque eles iam morrer. Todos ali não tinham chance de salvar-se daquela tempestade. Mas o apóstolo Paulo estava ali e ele era a pessoa que estava andando no temor do Senhor, debaixo da nova aliança. Ele era o apóstolo da graça e da verdade. Então o anjo de Deus falou: Paulo, só o navio vai perder, ninguém aqui vai morrer. Tanto é verdade que isso está no livro de Atos. O anjo chega e fala: Paulo, só o navio se perde, mas vocês não. Coisas materiais, né? Mas você não. Aí, os soldados que estavam ali, porque Paulo estava sendo levado prisioneiro, os soldados que estavam ali, que Paulo falou: olha, o anjo de Deus a quem eu sirvo, quer dizer, sirvo a Deus e não ao anjo, ele disse, apareceu-me e diz que ninguém vai morrer. Então, o que os soldados fizeram? Tentaram pegar um bote que tinha no navio para fugir sozinhos. Paulo disse: se vocês saírem do navio, vocês vão morrer. O que quer dizer? Se vocês permanecerem do meu lado, todos que permanecerem comigo vão ser salvos. Porque, o que ele está dizendo ali? O que Deus está mostrando para nós através disso? Que os anjos estavam ministrando em favor de quem? Do apóstolo Paulo. E quem estava com ele estava sendo o quê? Beneficiado. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus chamou a Abraão para o evangelho, Deus diz: Abraão, onde você estiver, eu estarei contigo. Se tu uma bênção, porque você é um abençoado de Deus, e através de você eu abençoarei todas as famílias. E disse mais a Abraão: quem se levantar contra você, Abraão, eu me levantarei contra essa pessoa. E quem te abençoar, Abraão, eu abençoarei.
Então, qualquer pessoa que Abraão encontrasse pela vida, ela podia ser um ímpio, ela podia ser uma pessoa que não temesse a Deus, mas ela fez um bem a Abraão, aquela pessoa, Deus ia fazer um bem na vida dela, ia abençoar a ela. Por causa de quem? Por causa do filho Abraão. Por causa de Abraão. Isso dá até emoção, abençoado. Tem tanta gente que não sabe o valor que tem nas mãos de Deus. Não sabe o valor que você tem quando você segue o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, quando você assume Jesus como seu pastor. Abençoado, só Ele é o nosso pastor. E para uma pessoa, um ser humano, ser um pastor de verdade para as ovelhas, esse pastor tem que ser através do Senhor Jesus Cristo. O que é o pastor ser através de Jesus? É o pastor que vai te ensinar a doutrina da graça e da verdade. Fora isso, a Bíblia chama de falso pastor. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Criador. Essa é a sua superioridade em relação aos anjos. Os anjos são criaturas. Eles, os anjos, são ministros da salvação. Eles ministram em favor do quê? Dos que hão de herdar a salvação. Jesus Cristo é o autor da salvação que os anjos ministram. Então, Jesus é o Senhor e os anjos são servos. Os anjos são súditos e o Senhor Jesus Cristo soberano. Então, é isto que nós vamos aprender ao longo de Hebreus. A superioridade do Senhor Jesus, mostrando para você, Cristo é melhor. É melhor que a lei de Moisés, é melhor que os anjos, é melhor que Arão. Arão era o sumo sacerdote da antiga aliança de Moisés, a lei. Ele é que entrava com o sangue de animais além do véu. Essa era a missão de Abraão. Ele era o sumo sacerdote da antiga aliança. Então, Jesus é superior a Arão. Lei e graça, antiga aliança, nova aliança, Velho Testamento, Novo Testamento. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Qual é a diferença entre Arão e Jesus que a Bíblia mostra? Arão entrava na presença de Deus, tinha o véu, ele entrava com o sangue de animais. E Arão tinha que fazer a sua purificação primeiro, porque ele era pecador. Jesus entrou na presença de Deus como sumo sacerdote, ele rasgou o véu, ele tirou o véu. Ele rasgou o véu, ele entrou na presença de Deus, do Altíssimo, no Santo dos Santos, só que ele entrou com o sangue dele, e não de bodes e não de animais. Ele morreu, ele deu a vida dele, então ele entrou na presença de Deus. Deus é Espírito, abençoado. Ele entrou na presença de Deus e apresentou o sangue, sim, mas não de bodes, não de animais, mas o próprio, a sua própria vida dada por cada um de nós. Abençoado de Deus, não deixa que o mundo te tire isso. Então, Jesus Cristo é superior a Arão. Por que Jesus Cristo é superior a Josué? Porque Josué foi o homem que concluiu a entrada do povo de Deus em Canaã. Lembra que o povo de Deus saiu do Egito? Moisés liderou esse povo, depois Moisés morre, homem Moisés morre, mas a lei continuou. Continua Josué a levar o povo de Deus a entrar na terra de Canaã, porque era a promessa do Senhor, que eles iam entrar na terra que manava leite e mel. Então significa descanso, repouso. Mas vamos aprender também em Hebreus que Josué não deu descanso perfeito, era um símbolo. Canaã simbolizava o repouso que Jesus Cristo deu para cada um de nós. Então Jesus nos deu o verdadeiro descanso. Que descanso que Jesus nos deu, abençoado? Qual foi o descanso? Das obras.
Assim como Deus descansou das obras dele, todos nós descansamos da nossa. Por isso a Bíblia fala, entra no descanso de Deus. O que ela está falando? Pare de fazer rituais, cerimônias religiosas, porque você não está debaixo da lei, você não está debaixo do que é pior, inferior, você está debaixo da graça e da verdade. Pare de andar no pecado, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então, tudo isso, Jesus é superior, porque ele concluiu as obras da lei para nós. Ele não é símbolo, ele é imagem real de Deus na nossa vida. Ele concluiu toda a lei. Ele disse, nenhum tio cairá da lei, tudo será cumprido. Então, Josué não deu verdadeiro descanso para o povo de Deus, e sim Jesus. Essa é a superioridade dele. Então, ele é superior à antiga aliança, né? Na aliança é melhor do que a lei mosaica. Esse é o início de Hebreus para nós, essa grandeza toda, e nós vamos seguir, né, ensinando a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas nunca não andem mais sem conhecimento de Deus. O próprio Deus fala através de Oséias, o meu povo, ele sofre porque falta conhecimento. E por que ali continua Oséias falando, por que falta conhecimento para aquele que vai buscar a Deus? Porque os profetas rejeitam o conhecimento de Deus. Ensina os seus próprios conhecimentos. Então, a questão é, você quer o conhecimento de Deus ou quer o conhecimento dos homens em relação ao reino de Deus? Só Jesus pode nos levar ao reino de Deus, ninguém mais. Então, esse estudo de Hebreus é para você fazer um divisor na sua vida entre obras e fé, entre nova criatura, velha criatura, lei de Moisés e a graça. Então nós vamos seguir com esse estudo até terminarmos Hebreus. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, graças te dou, meu Pai, por esse momento muito importante da nossa vida. Ouvimos a sua palavra. É ela, meu Pai, que traz ao nosso coração a fé. Porque o Senhor deixou escrito, a fé vem, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. E hoje, o Senhor trouxe para nós a superioridade do que Jesus fez por todos nós, por toda a humanidade. Meu Deus, que os corações que vão ouvir esse estudo, que vão acompanhar esse estudo, dando início no dia de hoje, que ele seja iluminado, que a mente dessa pessoa seja iluminada, para ela compreender nas profundezas espirituais tudo isso, meu Pai, que o Senhor vai nos ensinar no decorrer da nossa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, há muitos que precisam ser libertos, há muitos que precisam ser salvos, meu Pai. Há muitos que precisam sair das gaiolas que estão aprisionados. Gaiolas, meu Pai, são chamados de doutrinas de homens, preceitos, religiosidade. Mas como diz a Bíblia, não tem servido ao Senhor de um modo agradável. Então não tem tido paz, não tem tido alegria, não tem tido contentamento, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó grande e poderoso Deus, que nos fez uma obra maravilhosa, redentora, salvadora para as nossas vidas, há esperança para nós, há esperança para nós de todas as coisas melhores e pertencentes à salvação. Meu Deus, ilumina todos os nossos abençoados ouvintes, para que ele venha ter vida, para que ele venha ter uma iluminação na mente dele, para que ele saia da escuridão, das trevas, da religiosidade que não leva a nada, meu Pai, a vida desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, traz para eles a revelação do Evangelho de Cristo. Traz para eles o poder da palavra da tua graça. Traz para eles a ministração dos anjos de Deus na vida deles. Traz para eles, meu Pai,
tudo de maravilhoso que eles têm em Cristo Jesus, que nós não estamos sozinhos, não, que os anjos do Senhor ministram em nosso favor, que a milícia espiritual, meu Pai, age em nossa vida, para que não venhamos a duvidar, para que não venhamos a escarnecer, para que venhamos, Pai, receber como verdade da nossa vida, para que venhamos a receber o socorro do Senhor, acreditar, ter essa fé, quando estivermos no vale da sombra da morte, quando estivermos na tribulação, quando estivermos enfrentando momentos difíceis da nossa vida, meu Pai, aqui, que venhamos a ter essa convicção, meu Pai, que o mundo espiritual está trabalhando em nosso favor para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, para quebrar as ameaças do inimigo, meu Pai, contra a nossa vida, porque nós somos do Senhor, nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Então, meu Pai, que ninguém esmoreça diante de uma doença, diante de uma enfermidade, que ninguém esmoreça diante de uma dificuldade financeira, que ninguém esmoreça, meu Pai, diante de nenhuma tribulação dessa vida, mas creiam. Assim como o Senhor enviou anjos para soltar os seus apóstolos das prisões, para quebrar as correntes e os intentos dos seus inimigos, assim como o Senhor libertou o apóstolo Paulo da tempestade, envia os teus anjos, meu Pai, para libertar cada um que crê, cada um da graça e da verdade, venha libertá-los das aflições, venha libertá-los, meu Pai, das angústias, dos medos, da depressão, em nome de Jesus, que haja cura nessa casa, que haja libertação nesse coração. Que haja, meu Pai, o poder da sua graça, que é o poder da vida, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, do corpo dessa pessoa, venha trazer todo o poder para ser curado, para ser liberto, para ser, meu Pai, abençoado com toda a sorte de bênçãos. É o que eu peço ao Senhor, que o reino de Deus, que toda a milícia espiritual, todos os anjos de Deus e o poder da sua palavra, vem agora, meu Pai, abençoar este ouvinte, abençoar os abençoados da Igreja Universo em Cristo, abençoar a todos, meu Pai, que estão acompanhando a nossa programação, que ele veja o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.